Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta terça-feira temos connosco o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos multimédia do 00, para analisar o momento de Francisco Trincão, que, principalmente depois desta exibição frente à Dinamarca, tem andado nas bocas do mundo. Pedro, começo por te perguntar qual é a situação contratual do jogador. É um jogador que está a ser muito cobiçado já há muito tempo, é um dos pilares do Sporting, diria que a par de Hjulmand e Gyökeres, provavelmente os três jogadores mais valorizados, além de Kenda, obviamente, que já foi vendido do plantel do Sporting. O Trincão tem contrato até 2027 com o Sporting, até ao verão de 2027. A intenção do Sporting é, obviamente, renovar e fazer dele, segundo também avançou o jornal Record e segundo sabemos, fazer dele uma figura de longo prazo do Sporting, provavelmente também capitão de equipa num futuro breve, e fazer com que Trincão fique no plantel do Sporting. Há aqui situações contratuais relevantes de mencionarmos. Francisco Trincão é dos mais bem pagos do plantel do Sporting, já perto dos 4 milhões de euros por ano, 3 milhões e 900 euros por ano de salário. É um salário muito bom para um jogador com a idade de Trincão e com o valor de Trincão a jogar em Portugal. Mas depois há aqui uma questão quando o Sporting o comprou, na altura em que ele esteve emprestado pelo Barcelona na primeira época, numa cláusula de empréstimo de 3 milhões de euros. Depois o Sporting acionou os 7 milhões de euros da compra de Trincão, portanto num total custou 10 milhões de euros ao Sporting as duas temporadas, a primeira temporada de empréstimo mais a compra, já está agora na terceira, mas o Barça salvaguardou-se em duas questões. A primeira, reservou 50% da futura venda, se ela acontecer, de Trincão, são do Barcelona, e depois o Barça tem uma opção de preferência ou uma cláusula mais baixa de compra de Francisco Trincão, que nunca pode ultrapassar os 25 milhões de euros. Portanto, o Barça seria aqui uma equipa beneficiada se o quisesse comprar, porque o valor de Francisco Trincão está acima disso, inclusive a cláusula dele, penso que está perto dos 80 milhões de euros, é mesmo 80 milhões de euros. Portanto, esta é a situação global de Francisco Trincão, que está aqui um bocadinho a condicionar o Sporting, porque uma venda para compensar realmente o valor real de Francisco Trincão ao Sporting tinha que ser uma venda muito alta, porque depois ia ter que entregar 50% desse valor ao Barcelona e o jogador, obviamente, iria ser pouco rentável para o Sporting em determinados valores de venda. Portanto, é aqui uma situação que, se calhar, faz Trincão pensar e o Sporting pensar bastante antes de poder começar as conversações para a venda de Francisco Trincão. E nessa situação, caso a venda se dê, qual é que era o valor justo para a saída de Trincão? O jornal Mirror diz que o Manchester United teria uma proposta que poderia convencer o Sporting entre 38 a 40 milhões de euros. A cláusula sendo de 80, 40 milhões de euros, vamos arredondar para os 40 milhões de euros, se o Sporting encaixasse esse valor, 20 teriam que ir para o Barcelona, portanto diríamos que o Francisco Trincão ficava ou rendia ao Sporting 20 milhões de euros, se subtrairmos a isso os 10 milhões que o Sporting já gastou na compra do jogador, mais os salários que lhe pagou durante estes 3 anos, seria uma mais-valia muito curta para o Sporting. Tendo em conta os valores praticados no mercado, que já não são os de 100, 120 para este tipo de jogadores, mas que andam um bocadinho acima dos 40, 50 milhões, parece-me que este valor de 40 milhões seria curto para o Sporting. Seria justo para quem comprasse, porque a equipa que o vai comprar não tem nada a ver com os compromissos que o Sporting tem com o Barcelona, mas para o Sporting seria curto. Portanto, eu diria que 40 milhões seria justo. Para quem compra, seria um bocadinho baixo para o Sporting, mas há essa intenção real de, por exemplo, o Manchester United comprar o jogador. Por outro lado, o Sporting também está um bocadinho salvaguardado, primeiro pela venda de Kenda e de Essugo, onde fez um bom valor já para este verão, e também pelo facto de estar a lutar pelo título. No limite, todos admitimos que o Sporting poderá agarrar o primeiro ou o segundo lugar, terceiro já será muito difícil, e portanto a Liga dos Campeões é uma realidade no próximo ano. Entrando, faria ainda com que o Sporting ficasse mais forrado e que se calhar não tenha que vender Francisco Trincão, até porque há aqui no ar um bocadinho
a suspeita de que o Sporting pode sofrer aqui uma debandada já no final desta temporada, pela valorização dos jogadores, pelo fim de ciclo Ruben Amorim e início de um novo ciclo que começou mais cedo, mas que na próxima época será quase definitivo com Rui Borges. E Trincão está aqui quase como um pilar deste Sporting que fará a transição. E por isso há uma grande expectativa para perceber como é que vai fechar esta novela. Olhando agora para a perspectiva mais desportiva, em que futebol é que se encaixaria melhor o Francisco Trincão? Mencionando só aqui a lista dos interessados, Manchester United já falamos, o Mirror avança isso e diz também que Ruben Amorim poderá reunir com o jogador em breve, até porque esta é a fase em que as equipas estão a preparar já a próxima temporada e a tentar garantir os jogadores mais cobiçados. Depois em Inglaterra ainda há Manchester City, Newcastle e Arsenal como interessados. O Barcelona sempre aqui na lista em Espanha, porque tem essa tal cláusula mais baixa para o comprar e porque é uma equipa onde ele já jogou, onde ele já se mostrou e onde faz sentido que ele possa encaixar de novo. E depois há também, o recorde fala nisso, clubes alemães interessados, não mencionando quais, mas na Alemanha eu só admitiria que Francisco Trincão pudesse jogar por uma equipa que lutasse pelo título, nomeadamente o Bayern de Munique, onde eu acho difícil, porque já por exemplo, o Olise é um dos grandes jogadores do futuro do futebol mundial, é claramente jogador de projeto e não faz muito sentido que ele possa encaixar num clube como o Bayern de Munique. E abaixo do Bayern de Munique, acho que Francisco Trincão não me parece muito interessante que ele possa jogar. Claro que jogar num Dortmund, jogar num Leipzig é interessante, mas tendo esta lista de ingleses atrás, provavelmente a Premier League será mais aliciante. Posto isto, eu diria que Barcelona não faz sentido ele voltar. Já lá jogou, não correu como se calhar ele esperava naquela fase da carreira e acho que não faz sentido voltar, até porque com o Yamal nesta fase da carreira ia ser o grande futuro e a grande cara do projeto de Barcelona, não faz sentido que ele vá para jogar na mesma posição. Depois, para mim, sobra só Manchester City e Manchester United, deixando já cair o Manchester City, não sabendo o que é que, por exemplo, o Hugo Viana e Pep Guardiola tencionam fazer no próximo ano, mas parece-me que o interesse do City tem muito a ver com o Hugo Viana o conhecer muito bem e ter sido um dos responsáveis por trazê-lo do Barcelona para o Sporting. Mas olhando para o plantel do City, tens Savinho, Bernardo Silva, não se sabe bem o que é que vai acontecer a Bernardo, se vai sair, se vai ficar. Depois do outro lado tens Foden, Grealish, tens Doku. Fala-se que Grealish pode sair, Francisco Trincão pode jogar em qualquer um dos lados, preferencialmente à direita, mas parece-me que Pep Guardiola tem aqui soluções e tem mercado para não precisar de um jogador como Francisco Trincão. Onde me faz mais sentido parece Manchester United, pelas saídas que houve, porque Ruben Amorim é quase o pai desportivo deste grande Francisco Trincão, desde Braga, de resto, onde já o treinou, viu Anthony, Rashford e Sancho saírem, tem Diallo lesionado, Garnacho quase como única solução criativa, e depois há o Eriksen, que está a jogar numa posição mais descaída à direita, um bocadinho mais à frente dos médios, onde também poderia encaixar Francisco Trincão e que vai sair também à partida no final da temporada. Portanto, Manchester United parece-me o sítio lógico para ele entrar. Ele já esteve na Premier League no Wolverhampton, não foi brilhante, mas está numa fase completamente diferente da carreira e, portanto, eu só o veria a jogar, ou preferencialmente em Inglaterra e com o Ruben Amorim. Falaste dos rivais de Manchester, de Bayern, de Barcelona. A época de Trincão justifica estes interesses destes tubarões? Eu diria que sim. Não é um jogador exuberante na forma como, se calhar os adeptos não compram bilhetes para ir ver Francisco Trincão, como se calhar comprariam para ver um Kenda, comprariam para ver um jogador mais criativo, mas Francisco Trincão, dentro da sua humildade, da sua postura recatada, dentro de campo é um jogador extremamente eficaz. Tudo o que faz bem, é um jogador que transporta a equipa para a frente, que tem golo, que tem assistência, que está a ser incentivado. Ele confessou isso na flash interview no final deste jogo, tanto pelo Yulman como pelo Bruno Fernandes, a chutar mais à baliza, e já percebemos que ele remata bem, não só em força, como tem... Tecnicamente é muito evoluído na forma como finaliza, e este ano já está na sua melhor temporada da carreira em termos de números, e ainda estamos a entrar no mês de Abril. Ainda faltam os 2 meses decisivos da temporada, onde parece que ele vai entrar, então depois destes 2 golos na seleção, com um estatuto diferente do que aquilo que tinha, e uma moral e confiança diferente. Ele já está com 11 golos, 13 assistências na época. A melhor época dele tinha sido a primeira do Sporting, com 10 golos, 9 assistências, já ultrapassou largamente isso, e 9 deles no clube,
9 dos 11 golos no clube, 2 na seleção e 2 golos importantes. Mas eu, mais do que ele ser o terceiro melhor marcador da equipa, por exemplo, atrás de Gyökeres e Arder, mais do que isso, eu destacaria a importância dos golos dele. Obviamente, excluindo daqui Gyökeres, que quase todos os jogos marca golos importantes e que dão pontos ao Sporting, nas minhas contas, o Trincão já deu pelo menos 5 pontos ao Sporting diretamente. E vou mencionar aqui o gol que ele marca ao Arouca e que permite a equipa empatar 2-2, resgatando 1 ponto. O gol que ele marca ao Vitória, fora de casa, no 4-4, em que resgata também 1 ponto para o Sporting. Ele bisou frente ao Boa Vista no jogo em casa, onde o Sporting ganha por 3-2, ele faz 2 dos golos, dando 3 pontos à equipa. Isto já não contando com o gol da seleção, que para mim foi os 2 golos da seleção esta semana, que foram os golos mais importantes do jogo, pela forma como ele os fez, pela tranquilidade com que ele os fez e sem acusar a pressão. Portanto, eu diria que por todo este somatório, por estar a levar um bocadinho, juntamente com o Gyökeres, com o Hjulmand, com o Kenda, com o Gonçalo Inácio, a equipa do Sporting às costas nesta temporada, parece-me que justifica largamente este interesse, obviamente, dos grandes clubes europeus. Para terminar, e depois de tudo aquilo que disseste, Trincão deve ou não ficar no Sporting? Pergunta de 1 milhão. A minha argumentação é fácil. Eu diria que ou United ou ficar. Eu acho que este era o plano ideal para a carreira de Francisco Trincão. Claro que falar pelos jogadores é difícil. O agente de Trincão é Jorge Mendes. Sabemos que Jorge Mendes pode, se quiser e se tentar, colocar Trincão em qualquer clube do mundo, quase. Mas para plano de carreira, e olhando, por exemplo, para aquilo que já referi, o salário do jogador, são 3 milhões e 900 mil euros por ano no Sporting. Já é um salário muito interessante para um jogador. E eu digo isto, United ou Sporting, porque parece-me que o Trincão, e pela carreira que já vimos, precisa de se sentir confortável e feliz no sítio onde está. Ele no Sporting tem esta estabilidade, desde que aqui entrou, é carinhado, tem boa relação com vários jogadores do plantel e ele precisa muito destas referências e de estar à vontade, estar tranquilo para poder expressar o seu melhor futebol. No Barcelona não correu bem porque apanhou um contexto muito difícil, o Wolverhampton também não correu tão bem porque se calhar não tinha esta rede de apoio, digamos assim, e não se sentia tão importante como se sente no Sporting, e por isso eu diria que ele no United ia encontrar um treinador que o quer muito, que o conhece muito bem e ia ser parte da revolução que o United precisa de ter para render na próxima temporada. Não indo para o United, eu acho que em qualquer outra equipa, o Trincão, como por exemplo o Manchester City, se calhar um Arsenal onde tem o Saka como cabeça de cartaz, ia ser mais um. E no Sporting ele, ficando, vai ser o jogador mais importante do projeto do Sporting. Mas isto, ressalvo só para fechar, o Trincão, nas reuniões que terá com certeza agora para fechar a temporada e saber se vai continuar ou se vai sair, precisa de ter garantia por parte de Frederico Varandas e do novo diretor desportivo que tem uma equipa competitiva para continuar a ganhar no Sporting. Caso contrário, não adianta Trincão ficar e o Sporting baixar o nível, como nada indica que o vá fazer, mas também nada indica que vá acertar nas contratações. Portanto, Trincão tem que ter algumas garantias que vai continuar a ter colegas e equipa para estar neste nível, a lutar pelo campeonato, a ir à Liga dos Campeões. E, obviamente, ganhar dinheiro é sempre importante para os jogadores. E, provavelmente, o Sporting não consegue ultrapassar este limite salarial, correndo o risco até de ser muito discrepante a diferença entre Trincão e os outros jogadores do plantel. E, fora de Portugal, este salário é pago quase a defesas. Trincão facilmente, provavelmente, duplicaria o seu salário fora de Portugal e a fase de vida e de carreira dele podem pesar aqui, querendo ir, se calhar fazer mais um pé de meia fora de Portugal, fazendo uma carreira interessante. Mas mantendo a minha posição, depois de todos estes argumentos, eu penso que o melhor para a carreira de Trincão era United, porque tem lá Ruben Amorim e porque vai fazer parte de uma revolução positiva do United, ou ficar no Sporting, sendo se calhar já em poucos anos uma lenda do clube. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje vamos ter um novo episódio de Primeiras Senhoras, o nosso podcast de futebol feminino, ainda de 5 para 4, o nosso podcast de futsal. E lembrar que na próxima sexta-feira, às 3 horas, vamos estrear o conteúdo Sextas no ZZ com o nosso jornalista Igor Gonçalves e onde queremos muito contar com a vossa participação em direto no YouTube do 00.